Fala pessoal, olha o professor de novo aí, ó. Voltando para nosso conteúdo aí de cinemática. Estão prontos para hoje então? Essa aula vai ser muito tri. Pensa numa aula legal, né? Porque nós vamos falar sobre velocidade média aí, pessoal. Então assim, ó, vamos falar sobre essa equação aqui, tá? E um probleminha aqui que foi dado aqui que a gente vai calcular. E eu vou mostrar uns macetes para vocês. Olha só, quando a gente fala em velocidade média, o que a gente quer dizer com uma velocidade média? Por exemplo, assim, ó, quando eu saio com um veículo e vou fazer uma viagem, eu sei que eu fiz um percurso aí de 600 km, mais ou menos isso, 600 km, bem certinho, tá? E levei tempo de 6 horas para fazer esse percurso. Isso vale dizer o seguinte, assim, ó, que no momento desse trajeto, como uma situação real, né, com o veículo, a gente sobe lomba, desce lomba, faz curva, tem quebra-mola, redutor de velocidade, tem pardal, radar, tem vários obstáculos no meio do percurso que faz a gente variar a velocidade do veículo. Nem sempre a velocidade vai ser a mesma em todo o percurso, mas eu sei que eu vou fazer exatamente aquele percurso em determinado tempo, que é o caso que eu dei o exemplo. Se eu fiz 600 km, eu fiz em 6 horas, eu sei que levou 6 horas para percorrer os 600 km. Pô, mas então, se existe uma velocidade, o carro está em movimento, existe uma velocidade, mas ela varia, qual será que é a velocidade média? Então essa velocidade média é uma velocidade que ponderada, ela exatamente, se eu fosse manter essa velocidade constante durante todo esse período, essa trajetória, eu sei que eu realizaria essa mesma distância num determinado tempo, tá? Se eu mantesse essa velocidade constante. Mas no caso, claro, com a velocidade média aqui, ó, a velocidade média, como eu disse, numa situação real, num percurso, ela vai variar. Mas eu preciso de um parâmetro, sabe, para mim dizer para alguém que velocidade eu estava, qual a média da velocidade, mais ou menos assim, para poder realizar aquele percurso em determinado tempo, tá? Então é mais ou menos essa ideia aqui da velocidade média. Eu sei que a velocidade média, então, ela vai, para existir velocidade, ela depende da variação de posição pelo tempo gasto, tá? Eu preciso percorrer certo percurso e marcar o tempo desse percurso que levou. A velocidade, a gente, num conceito bem básico, bem simplificado, assim, a fim de entendimento, a gente fala isso, sabe? Que a velocidade nada mais é que a distância percorrida pelo tempo gasto. O tempo que levou para percorrer esse percurso, tá? Então aqui, ó, então se a velocidade média é esse percurso gasto pelo tempo, o ΔS aqui, ele significa a distância, o espaço, a variação desse espaço. Tem uma posição inicial e uma final, isso que ele quer dizer. Isso aqui, ó, essa variação de posição, ela implica a variação da posição, ela implica em um espaço final menos um espaço inicial. A mesma coisa aqui para o tempo, ó, que se existe essa variação de espaço, que significa a distância, então a distância pelo tempo gasto é a velocidade. Então olha só, a variação de tempo é da mesma forma. Variação de tempo, ó. A variação de tempo o que é? O tempo inicial ou final menos inicial. Nós sabemos que o tempo inicial é zero, porque ele parte do zero para conseguir fazer a contagem. Então nesse sentido aqui eu poderia eliminar ele, tá? Numa equação mais para frente a gente vai ver isso, tá? Mas só vamos deixar como estava aqui. Então tá. Velocidade média tá aqui escrito. Variação da posição tá aqui, do espaço no caso, e a variação de tempo. Agora para nós fazer um entendimento melhor, para fixar isso aqui, eu vou apagar aqui, ó, tá? Para vocês têm anotado. Para fixar melhor, eu botei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, um veículo que realiza um percurso de 160 km
Ele percorreu 160 km em dado momento, sabe? Em dado tempo. O tempo que foi dado aqui foi de 2 horas. Tá? Ele realizou esse percurso, 160 km, em um tempo de 2 horas. Pede para determinar a velocidade média. Como que eu faço isso? Ó, primeiro, regra. Eu gosto de fazer assim, ó. Mais tarde, é bom vocês se adaptarem, sempre fazer esse sistema aqui, ó. Primeira coisa, quando tem um problema para a gente se resolver, a gente faz a coleta dos dados fornecidos aqui na questão. Então aqui, ó, eu sei que foi dado 160 quilômetros, que ele realizou esse percurso 160 quilômetros. Então eu anoto aqui, ó, no cantinho, ó, a variação do espaço, 160 quilômetros, ó. Olha que bacana, ó. Faz isso que é bem melhor, ó. E o tempo, ó, foi dado, ó, 160 quilômetros. Ele é a distância, ele é a variação do espaço. Em um tempo de 2 horas. Olha, já foi dado, fornecido o tempo. Então vamos botar aqui, ó. A variação desse tempo aí, ó, foi 2 horas. Fazendo a coleta dos dados, agora pronto, agora a gente só aplica aqui, ó, na equação. Olha que barbada, ó. Velocidade média é igual a variação do espaço pela variação de tempo. Bem, a gente sabe que dentro dessa variação aqui, ó, de 160 km, eu sei que ele partiu do zero, da origem. Então, se eu fosse calcular isso aqui, seria assim, ó, né? Mas não vai precisar, a gente pode botar direto lá, mas só para para vocês verem de onde é que saiu a variação, ó. A posição final menos a inicial, né? Olha só a variação do espaço aqui, né? A posição final não é os 160 km que ele chegou até lá? E a posição inicial é o zero, a origem. Olha só, menos zero. Então, a mesma coisa que 160, ó. Foi colocado direto aqui. Mesma coisa funciona com o tempo. Tem um tempo de origem, tem um tempo que foi marcado depois que ele percorreu todo o percurso. Que está aqui, ó. Foi 2 horas. Substituindo na equação agora, como é que a gente fica aqui, ó? Como é que fica? Vem para cá. Olha só. Velocidade média igual a variação da posição, 160 km. 160 quilômetros. Vamos botar a unidade de medida junto aqui. Quanto tempo? 2 horas. Ele levou, ó, 2 horas. Como que fica? Como que fica? 160 dividido por 2, quanto? Vou botar aqui, ó. Velocidade média, 80 quilômetros por hora. Tá feio esse K aqui, né? Vamos ajeitar ele aqui. Quilômetros por hora. Tá aí a velocidade média, ó. Então, significa, vale dizer assim, ó, que em 2 horas, o tempo que eu levei para sair da origem foi de 2 horas, até para chegar até no percurso de 160 km, a velocidade média, se eu fosse pegar esse dado aqui, ó, que eu achei de velocidade média, 80 km por hora, é a mesma coisa que eu pegasse 80 km por hora e manter sempre constante essa velocidade. Daí eu chegaria exatamente a essa distância nesse tempo. Só que eu sei que, numa situação real, essa velocidade média, determinado parte do percurso, o veículo ou o objeto em movimento, ele não vai manter 100% a velocidade constante. Ele vai ter uma variação, porque vai ter um quebra-mola, como eu já havia dito, vai ter um buraco, vai ter um problema na faixa, um desvio sinalizado, vai ter um radar, e assim sucessivamente, vai ter vários obstáculos que impedem com que essa velocidade mantenha constante. Mas esse parâmetro aqui, ó, de 80 km por hora, ele é a média ponderada dessa velocidade para conseguir alcançar esse percurso em determinado tempo. É isso aí, bem simples desse jeito. Viu que bacana?
Lembram? Agora uma questão de curiosidade, ó. Ele está no Sistema Internacional de Medida, 80 km por hora? Não, porque o Sistema Internacional de Medidas, ele diz que a velocidade na física, ela tem que ser em metros por segundo. E aqui tem km por hora, olha só que bacana. Mais uma coisa que a gente vai poder fazer agora. Vamos pegar e calcular 80 km por hora em metros por segundo. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente conseguir fazer isso aí, tá?